sejam bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andreia. Eu sou a professora Andreia e vamos à nossa aula de hoje. Bem, gente, em outros vídeos nós já falamos aqui sobre a oração, sobre a diferença entre frase e oração. Nós falamos sobre o fato das orações formarem os períodos e nós falamos sobre a diferença entre os períodos. Nós hoje vamos falar em orações coordenadas, mas antes de falar em orações coordenadas, vamos relembrar alguns conceitos que nós vamos lançar mão, fazer uso durante este vídeo, senão a gente não vai conseguir entender as coisas direitinho. Frase é todo enunciado dotado de significação. Não importa se você usa uma palavra só ou se você usa muitas palavras. O que importa é que dentro de um contexto de comunicação, você consiga ordenar as suas palavras ou a palavra para passar um pensamento completo, para expressar um pensamento completo. A oração também é uma frase. Mas a oração é uma frase que contém verbo. Só lembrando, eu já falei isso em outro vídeo, toda oração é também uma frase, mas nem toda frase pode ser chamada de oração. Para que uma frase seja chamada de oração, é necessário que ela contenha verbo. Pois bem, essa frase que contém verbo, que a gente pode chamar de oração, ela constitui ou ela forma o que a gente chama de períodos. Eu tenho dois tipos de período. O período simples, que é aquele período formado por uma única oração. E temos o período composto, que é aquele formado por mais de uma oração. Relembrando, como eu vou diferenciar essa história de período simples? Como é que eu vou e período composto? Como é que eu vou saber se um período é simples, se ele só tem uma oração, ou se um período é composto, se um período tem mais de uma oração? Basta você observar, identificar dentro desses períodos a quantidade de verbos ou locuções verbais que você encontrar. Se eu tenho dois verbos, provavelmente eu vou ter duas orações, a não ser que esses verbos eles estejam juntinhos dentro de uma única oração, formando o que a gente chama de locução verbal. Porque a locução verbal é uma expressão formada por dois verbos, e eles têm o valor de um único verbo. Mas, enfim, quando você tem um verbo ou uma única locução verbal, você tem uma única oração e esse período será simples. Se você tem mais de um verbo ou mais de uma locução verbal, então você vai ter mais de uma oração e esse período vai ser composto. Veja que o número de verbos vai determinar o número de orações de um período. E o número de orações de um período vai determinar se o período é simples ou se ele é composto. Revisamos, agora vamos partir para as orações coordenadas. Então, vejamos aí, num período composto, nós vamos encontrar duas ou mais orações. Essas orações elas podem vir ligadas por uma conjunção, por uma locução conjuncional ou simplesmente elas podem vir separadas por vírgula. Vejamos esse exemplo que nós temos aí. Fui à livraria e comprei um livro. Fui à livraria, veja que eu tenho a presença do verbo ir, está flexionado aí, fui. Temos aí a primeira oração, você identifica o primeiro verbo. Depois nós olhamos a segunda oração, comprei um livro, veja que aí o verbo é comprar. Está flexionado no passado, no pretérito perfeito, mais especificamente, comprei. Essas duas orações, elas formam um período composto. Agora, vejam que aí, essas duas orações, elas estão ligadas
por um conectivo, que a gente chama de conjunção. Por que eu chamei a conjunção de conectivo, gente? Porque é exatamente isso que ela faz. Ela liga orações, né? Ela estabelece uma conexão entre as orações, certo? No período composto, quando ambas as orações têm sentido próprio e independente, fixem nessa palavra aí, independente. Dizemos que são orações coordenadas. Sim, porque o meu período ele pode ser composto por coordenação ou ele pode ser composto por subordinação. Qual a diferença entre os períodos compostos por coordenação e subordinação? Os períodos compostos por coordenação, eles são formados por orações coordenadas. E o que são orações coordenadas? São orações independentes. Gente, se eu separar as orações do período, não haverá prejuízo para o sentido de nenhuma das duas orações, tá? Quando você vê nesse exemplo aí, vais ao cinema ou ficas em casa? Vais ao cinema, primeira oração, novamente eu tenho o verbo ir, está flexionado aí, né? Em vais. Ficas em casa, eu tenho o verbo ficar, que está aí sendo usado nessa segunda oração. Essas duas orações, elas estão ligadas pela conjunção ou. Mas se eu separá-las, vais ao cinema, ficas em casa, quer dizer, não há prejuízo para o sentido de nenhuma das duas orações, porque ambas têm sentido próprio e independente. Cada uma delas sozinha tem sentido próprio. Então, nesse caso, nós vamos dizer que essas orações elas são coordenadas. Quando as orações do período elas são independentes, uma não precisa da outra para complementação de sentido. Elas podem ser separadas sem que haja prejuízo para o sentido dessas orações, elas são chamadas de orações coordenadas. Quando as orações de um período são dependentes, nós dizemos que essas orações elas são subordinadas. Então, entendamos, período composto por subordinação é aquele período cujas orações são dependentes. Uma precisa da outra para complementação do seu sentido. Se eu separar as orações de um período composto por subordinação, o que vai acontecer é que uma delas vai ficar com um sentido incompleto. Vejamos nesse exemplo. Olha, a professora pediu que todos assistissem às aulas. Se nós separarmos essas orações e dissermos somente a professora pediu, quem pede, pede alguma coisa. Então, essa oração ela vai ter o seu sentido comprometido, porque a segunda oração, essa que começa com a conjunção que, ela complementa o sentido da primeira oração, que no caso é a oração principal, tá? Então, que todos assistissem às aulas é a oração que está complementando o sentido da primeira oração. Repetindo, orações coordenadas são orações independentes. O período composto por coordenação é formado por orações independentes, orações coordenadas. O período composto por subordinação é formado por orações dependentes, orações que precisam uma da outra para complementação do seu sentido. O nosso foco hoje ficará apenas nas orações coordenadas. Mas antes vamos dar uma olhada aí nas conjunções e nas locuções conjuncionais. Então, as conjunções são palavras ou expressões que utilizamos para ligar as orações coordenadas ou orações subordinadas, mas essas que nós usamos para ligar
as orações coordenadas são chamadas de conjunções coordenativas ou locuções conjuncionais coordenativas. Já as palavras ou expressões que nós utilizamos para ligar as orações subordinadas, nós vamos chamar de conjunções subordinativas ou locuções conjuncionais subordinativas. Qual é a diferença entre a conjunção e a locução conjuncional? Está justamente no fato da conjunção ser uma única palavra que liga as orações, enquanto a locução conjuncional é uma expressão formada por mais de uma palavra que também faz esse mesmo papel de ligar as orações. Se essas orações forem coordenadas, serão conjunções ou locuções conjuncionais coordenativas. Se essas orações que estão sendo ligadas forem orações subordinadas, as conjunções ou locuções conjuncionais serão subordinativas. Então, vejam aqui. As orações coordenadas, como eu já falei anteriormente, elas podem vir ligadas por uma conjunção ou elas podem vir separadas por vírgula. E quando isso acontece, gente, a gente tem que entender que essas orações coordenadas que não são unidas por meio de uma conjunção ou por uma locução conjuncional coordenativa, ela é chamada de oração coordenada assindética. A oração coordenada assindética são orações independentes que estão juntas no período, mas que estão separadas por uma vírgula. Por exemplo, acordei cedo, vírgula, fui à feira. São duas orações, né, que estão juntas no período, mas, embora tenham sentido completo, cada uma delas possui sentido próprio, né, uma não precisa da outra para complementação de sentido, elas são consideradas orações coordenadas, mas essas orações coordenadas, elas são assindéticas, porque nesse exemplo que eu utilizei, eu ditei para vocês que elas estavam separadas por vírgula. Então, a oração coordenada assindética são aquelas orações que são independentes, estão juntas no período, mas não existe conjunção fazendo a ligação entre elas. Elas estão separadas unicamente por vírgulas. Já aquelas orações coordenadas que estão juntas no período, ligadas por uma conjunção ou locução conjuncional coordenativa, a essas orações a gente vai dizer que elas são coordenadas sindéticas. Então, vamos acompanhar a minha linha de raciocínio. Quando é que o período é composto? Quando ele tem mais de uma oração. Se as orações são independentes, as orações que formam esse período composto são independentes, elas são coordenadas. Agora, se essas orações coordenadas, essas orações que são independentes, elas estão juntas no período, separadas apenas pela vírgula, elas são consideradas coordenadas assindéticas. Se essas orações coordenadas estão juntas no período e unidas por uma conjunção coordenativa ou uma locução conjuncional coordenativa, então elas são orações coordenadas sindéticas. Continuando nessa linha de raciocínio, as orações coordenadas sindéticas, elas se dividem em 5 tipos, ou se subdividem em 5 tipos: aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. E é isso que nós vamos ver, cada uma delas, a partir de agora. O primeiro tipo são as orações coordenadas aditivas. Qual é a função dessas orações? Juntar ideias, tá?
Veja que o nome é bem sugestivo. Aditiva lembra adição, junção de ideias. Quais são as conjunções coordenativas aditivas que fazem a ligação entre as orações coordenadas aditivas? E, que é o E sem acento, que a gente pronuncia ia, e, nem, também. Vejam que são 3 conjunções, são 3 palavras que você pode encontrar, como você vê aí no exemplo. A Joaninha voa, primeira oração. E o papagaio canta. O papagaio canta, segunda oração. São 2 orações, gente, independentes. Por isso elas são coordenadas. Por que elas são aditivas? Porque eu tenho a conjunção e fazendo a ligação entre elas. Lembrem-se, elas são coordenadas porque são independentes. São coordenadas sindéticas porque tem uma conjunção coordenativa fazendo a ligação entre elas. São coordenadas sindéticas aditivas porque o e é uma conjunção coordenativa aditiva. Eu tenho só conjunções coordenativas aditivas? Não. Eu tenho locuções conjuncionais coordenativas aditivas que também fazem esse papel de ligar orações coordenadas aditivas. Quem são essas locuções conjuncionais? Não só, mas também, né? Não só, como também, tanto como. Então, se você encontrar dessas conjunções que aí estão listadas, ou locuções conjuncionais que aí estão listadas, fazendo a ligação entre orações independentes, por causa dessas conjunções, por causa dessas locuções conjuncionais, a gente vai dizer que as orações são coordenadas aditivas, que esse período é composto por orações coordenadas aditivas. Depois nós temos as orações coordenadas alternativas. Mais uma vez, gente, são as conjunções que vão nos ajudar a classificar essas orações. Então, veja bem, além da gente ir pelo sentido, além da gente entender a função dessas orações, porque, por exemplo, as orações coordenadas alternativas, elas exprimem uma ideia de alternância. E aí, se fica difícil para você compreender ou identificar esse sentido, você pode tentar observar que conjunções estão ligando as orações do período. Então, quais são as conjunções coordenativas alternativas que eu vou encontrar fazendo a ligação das orações coordenadas alternativas? Ou, ora, nem. Quais são as locuções conjuncionais que eu vou encontrar fazendo a ligação entre essas orações coordenadas alternativas? Ou, já, ora, quer, seja. Então, veja aí. Nesse exemplo, sábado, vais ao cinema ou vais ver o jogo. Veja que esse ou dá uma ideia de alternativa, né? De escolha. Você faz uma coisa ou faz outra? Como eu vou classificar esse período? É um período composto por coordenação. Eu tenho aí orações que são independentes. Mas que tipo de orações coordenadas eu tenho aí? Alternativas. Por quê? Como assim? Como é que eu sei que elas são alternativas? Por causa da conjunção ou. Terceiro tipo de orações coordenadas são as orações adversativas, que exprimem ideia ou indicam uma ideia de oposição. Quem são as principais conjunções coordenativas adversativas? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Quais são as principais locuções conjuncionais adversativas? No entanto, apesar disso, ainda assim, não obstante, ao passo que. Então, se você encontrar uma dessas conjunções ou locuções conjuncionais que aí estão, fazendo a ligação entre as orações coordenadas, é porque essas orações coordenadas são adversativas. Veja,
O gato miou, mas o rouxinol não cantou. Esse mas, que não é o mais, a gente tem mania de confundir mas e mais. Mais, com i, é um advérbio de intensidade. Mas, MAS, é uma conjunção coordenativa adversativa. E aí, esse período que aí está é um período composto por coordenação, porque as orações são independentes, elas são coordenadas, e elas são coordenadas adversativas por causa da conjunção mas. Continuando, a gente tem agora as orações coordenadas conclusivas, que indicam ideia de conclusão, né? Quem são as principais conjunções coordenativas conclusivas? Logo, pois, portanto, assim. Quais são as principais locuções conjuncionais conclusivas? Por conseguinte, por consequência, por isso. Então, aí nós temos um exemplo. Saí de casa cedo, portanto, não vou chegar atrasado. Veja que a conjunção portanto, ela me indica que essas orações coordenadas, elas são conclusivas. E por último, a gente tem as orações coordenadas explicativas, que exprimem ideia de explicação ou de justificação. A principal conjunção explicativa, né? Principais. Nós temos pois, temos o porquê. Principais locuções conjuncionais, coordenativas explicativas. Pois que, porquanto. Então, essas conjunções ou locuções conjuncionais, quando elas estão fazendo a ligação entre as orações coordenadas, elas nos dão a ideia de explicação. Vejam um exemplo. Só passei na prova porque me esforcei por muito tempo. A conjunção porque, que faz a ligação entre essas orações coordenadas, me dá essa ideia de explicação, de justificação. Então, se você encontrar num período orações coordenadas que estão ligadas a uma dessas conjunções ou locuções conjuncionais coordenativas explicativas, é porque essas orações, elas são orações coordenadas explicativas, ok? Então, a conjunção que você encontra fazendo a ligação entre as orações, ela vai ajudar a definir, a determinar que tipo de orações coordenadas você tem nesse período. Lembremos sempre, período composto por coordenação é um período que tem mais de uma oração, é um período cujas orações são independentes, por isso elas são chamadas de coordenadas. Essas orações independentes que a gente chama de coordenadas, elas podem vir ligadas por conjunções ou locuções conjuncionais coordenativas, como também elas podem vir separadas por vírgula. São coordenadas e são separadas por vírgulas, a gente chama de coordenadas assindéticas. As orações coordenadas que estão ligadas por conjunções ou locuções conjuncionais coordenativas, elas são chamadas de orações coordenadas sindéticas. E essas orações coordenadas sindéticas se subdividem em 5 tipos: aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. Quem vai ajudar, além do sentido, além da ideia que cada oração coordenada exprime, quem vai ajudar você a determinar ou a classificar essas orações coordenadas? As conjunções, que fazem a ligação entre as orações coordenadas. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, você vai curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo.